Dia, gente linda, maravilhosa, bem-vindos ao nosso Clube do Livro, O Poder da Autorresponsabilidade. Vamos ali, mulherada, ficar rica. Bora lá. Temos meninos lá no nosso grupo do WhatsApp. Bem-vindos, reis! Parabéns por vocês abrirem consciência e começarem a investir nas suas finanças. Olhar elas de uma maneira diferente. E hoje nós vamos terminar aqui a nossa quinta lei, tá? Então eu vou ler ela de novo pra gente fazer ela no completo. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. O erro é parte integrante do processo de aprendizado. Se não houver erro, não haverá aprendizado. Muitas pessoas já debilitadas emocionalmente e acostumadas a ser criticadas e até mesmo humilhadas ao errar foram inconscientemente programadas para negar e fugir de seus erros, evitando tanto quanto possível reconhecê-los, e assim evitando se sentir mais uma vez diminuídas e invalidadas. Para nos livrarmos desse terrível hábito, é necessário adquirirmos uma nova crença. Não existem erros, apenas resultados. Quem tem sucesso traz esse pressuposto da programação neurolinguística arraigada em suas vidas, em suas atitudes. Pessoas realizadas e autorresponsáveis acreditam de fato que tudo de ruim que lhes acontece não são erros, muito menos fracassos. São efeitos, são resultados. E para não colher os mesmos resultados, basta fazer diferente na próxima vez. Einstein dizia: loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Todos alcançam algum tipo de resultado. Se estou gordo, não preciso entender como frustrante ou fracasso. Posso entender como o resultado da minha maneira de viver e de me alimentar. Interessante, né? Tá com dívidas? Você não precisa se frustrar. É o resultado da sua maneira de viver. Tá tudo bem. Aprenda outra maneira de viver e elimine as suas dívidas. Aproveita, clica aqui no link da bio e se inscreve no nosso aulão gratuito, Uma Vida Nota 10, que lá eu vou te ensinar esse modo de viver diferente que vai te auxiliar com as suas finanças. Quero outro resultado. Basta mudar, encontrar outra maneira de me ver, viver e me alimentar. Se as pessoas este mês forem satisfatórias, isso não precisa ser encarado como uma derrota. Pois se assim for, você ficará debilitado, desmotivado e provavelmente será ainda pior no mês seguinte. Você pode encarar os resultados fracos como um aprendizado, uma maneira de como não agir em relação às vendas. Se você não prospectou, mude e prospecte novos clientes. Se não usou técnicas de vendas, use-as. Se a sua fisiologia corporal não foi tão atraente, eleve os ombros, coloque um belo sorriso no rosto. Enfim, aprenda com tudo e com todos. Mude a si mesmo na busca de novos e melhores resultados. Então, vocês viram que ele já foi... Nossa, eu adorei. Porque, assim, ele não ficou devaneando sobre o que é justificar e o que é erro. Não, ele já foi assim, ó. Muda esse preceito, vai para o preceito de que não existe fracassos, existe apenas resultados, né? E aprende com eles. Então, sua vida financeira tá ruim? O que você precisa fazer para ter uma nova vida financeira? As vendas estão ruins? Tá prospectando seus clientes? Não? Começa a prospectar. Tá falando com eles? Não? Começa a falar. E assim por diante. Então, quando você pega e
olha para os resultados apenas como resultados, fica muito mais fácil de você criar novas estratégias para melhorar. Às vezes você vai descobrir, nossa, eu preciso estudar isso melhor, para eu aprender a fazer isso de uma forma diferente. E aí criar espaço nessa sua agenda para você estudar. Lei 6. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Quando alguém nos ofende, a reação normal, na maioria, é se magoar e entender a ofensa como algo pessoal e direto. Quando alguém nos fecha no trânsito, o mais comum é xingar, reclamar e até mandar sinais agressivos e obscenos, entendendo aquilo como algo proposital e pessoal, algo que o suposto barbeiro fez diretamente contra nós. Essa maneira de levar a vida é muito pesada e nada produtiva. É como dar força e poder a alguém que não deveria ter força nem poder sobre sua vida. É deixar um desconhecido mandar nos seus sentimentos e emoções. O autorresponsável não julga o outro, mas sim a atitude dele. Seu diálogo interno é mais ou menos assim. Que barbeiragem aquele cara fez? Pode até causar um acidente. Já alguém com nível baixo de autorresponsabilidade diria, aliás, gritaria: Ei, seu irresponsável, está querendo me matar? Seu cretino imbecil? Comprou carteira onde? E dali sairia irritado e zangado, tendo as próximas horas influenciadas negativamente por aquele que cometeu uma barbeiragem. E aí começa uma discussão no carro. Se agredir com palavras funcionasse, não teríamos mais barbeiros no trânsito. Em vez de julgar e condenar as pessoas ao seu redor, tente julgar e compreender as atitudes delas. E assim compreender que aqueles que cometem barbeiragem podem talvez ser indivíduos maravilhosos, que aqueles que nos magoam podem um dia ser nossos melhores aliados. Que aqueles que não são tão verdadeiros conosco podem no futuro ser nossos protetores. E se cada um de nós, em vez de procurar erros e falhas nos outros, procurasse em si, o mundo poderia ser muito melhor. Com menos barbeiros, com menos ofensa e mais verdade. Como diz nas Sagradas Escrituras, com a mesma moeda que julgas, serás julgados. Ou ainda conforme outra passagem. Oh, bom dia, Alessandra! Ou ainda conforme outra passagem. Só Deus pode julgar os vivos e os mortos. A nossa compete julgar as atitudes e ações. E de preferência começando por julgar as nossas próprias. Sabe o homem que chega a ter consciência da sua ignorância? Barão de Tararé. E é interessante, né? Eu uso isso muito. Quando eu vejo as pessoas julgando muito alguém e não tem muito motivo para a pessoa julgar, eu lembro dessa questão. Esse aviso, hein? E pior que eu clico no aviãozinho para ir para vocês especificamente. E aí, essa questão do julgar. Estamos na página 135 do livro. Essa questão do julgar, né? Eu uso muito essa parte. Não julgarás. Deixa isso para Jesus. Ele que vai ser o julgador das pessoas. Então, para que a gente vai perder tempo e energia julgando o outro? Como se isso fosse mudar a pessoa. Não vai mudar aquela pessoa. Né? Ai, mas ele faz tudo de errado. Tudo bem. É a escolha dele para a vida dele. Olha para a sua vida, julga a sua vida e muda a sua vida. E quando eu aprendi a julgar os comportamentos, eu já falei isso pra vocês, né? Como líder, isso pra mim foi muito melhor. Porque quando chegava um funcionário atrasado, eu não julgava ele como relaxado, como displicente. Eu julgava a atitude. Então eu falava assim, olha, eu percebi que nessa semana você chegou atrasado na segunda, na quarta e na sexta.
Isso tá prejudicando o trabalho, porque você não me entregou tal coisa como eu pedi. E eu preciso contar com você. Os fornecedores vão vir aqui, vão entregar a nota fiscal. Eu preciso saber que você vai estar para receber essa nota fiscal. Como que a gente pode resolver isso? E aí a pessoa me falava se ela estava passando por algum problema, se ela ia ter que chegar atrasado nos próximos dias, se ela tinha algum médico. Eu falava assim, então, a gente precisa conversar mais. E você me dá com antecedência as informações para a gente programar a equipe e um auxiliar o outro. Por isso o nome é equipe. E aí eu não tive tanto estresse de ficar julgando as pessoas. E as equipes trabalharam muito melhor quando eu aprendi a julgar só a atitude. Uma ferramenta super importante que me auxiliou pra caramba foi a comunicação não violenta. Em setembro é um mês que eu faço um intensivão com vocês de comunicação não violenta. É o meu jeito de contribuir com o Setembro Amarelo. Tá? E vamos para o capítulo 7. Como usar as leis da autorresponsabilidade. O que falamos e como falamos são hábitos produtivos e engrandecedores, outras vezes destrutivos e limitantes. Usando a autorresponsabilidade, podemos escolher e optar pelo que nos faz bem. Com um pouco de esforço racional e disciplina, você pode começar a mudar tais hábitos. Mas, para isso, aconselho que imprima 6 leis em papel e cole nos lugares que você mais frequenta, onde seja mais fácil de visualizar, como no espelho do banheiro, no retrovisor do carro, na tela do computador, na parede do escritório, em todos os lugares de vários acessos e que eu mantenha atento às 6 leis. Tenho visto centenas de pessoas mudarem de uma maneira incrível em apenas uma semana, praticando unicamente as 6 leis da autorresponsabilidade. Vá lá, imprima, cole, faça bom uso e comece agora a sua transformação. Lembre-se que tudo muda após sua mudança. Uma pessoa de quem muito admiro, dona de uma madeireira, colocou as 6 leis em cartazes espalhados pela empresa, inclusive no banheiro. E o cartaz começa com o título, urgente. Seguido pelas 6 leis de autorresponsabilidade. Outros clientes transformaram em adesivos. Caso você ainda não tenha compreendido ou concordado, repito aqui um texto que publiquei no meu último livro, que ele traz uma característica comum das pessoas que não possuem a crença da autorresponsabilidade. Elas optam por criticar, reclamar e se esconder atrás dos outros. Elas estão à margem das próprias vidas. Os outros. Veríssimo, que me desculpe, mas atribuir tudo de ruim só ao povo é incorreto e incompleto. O povo é aquilo mesmo, talvez até mais, porém não é o único responsável por tudo estar errado. Tem os outros que não prestam. Vamos às eleições de 1989. Todos queriam Lula, mas na hora da verdade vêm os outros e votam em Collor. A anarquia que reina no Congresso nada a ver com o povo que não vota leis. São os outros que votam. Os outros fumam nos ônibus e elevadores e nem se preocupam com as boas maneiras ou proibições. Os outros que obedeçam, dizem cinicamente. Quem é que não sabe votar? Quem votou nesse político que, além de corrupto, ficou impune? Quem fura filas? Quem dirige sem cuidado, achando-se dono das ruas só porque tem carro? Quem entra na contramão? Quem buzina quando o sinal fica verde? Quem acreditou no choro da santa? Ou na imagem da santa no vidro? Ai, gente, isso foi na minha terra. Os outros e ninguém mais. Alguém já teve notícias de acidentes que não sejam provocados pelos outros? Nunca. Eu, quando viajo, nem me preocupo comigo, mas com os outros que são irresponsáveis, ultrapassam nas curvas, guiam com excesso de velocidade. Os outros sempre os outros. Os outros são nossa desgraça. Mas quem afinal são os outros? Devem ser
entes sobrenaturais, pois nunca os outros se identificam. Todos criticamos ou nos escondemos por trás dos outros. Todos projetamos nos outros os traços ruins de nossa personalidade. Todos esperamos que os outros cumpram com o dever, mas ninguém diz quem são os outros. Luciano Lira Macedo. Nunca lhe deram oportunidade? Mas você já pensou em criá-las por si próprio? Napoleão Hill. Olha que frase maravilhosa, né, gente? Nunca lhe deram oportunidade? Mas você já pensou em criá-las por si próprio? E aí, antes de ir pro capítulo 8, eu vou contar pra vocês rapidinho. Ontem eu conheci um professor de marketing. E ele é angolano. E ele tá no Brasil há 14 anos. E aí a gente conversando, aí ele falou assim que ele é considerado como tio Patinhas, porque ele guarda dinheiro. E aí eu falei assim, nossa, que bacana que você guarda. Ele falou assim, porque eu não sou do Brasil, eu vim para o Brasil. Então, quando eu vim para essa terra, eu não tinha com quem contar. Eu não tinha mãe para me ajudar, eu não tinha pai para me ajudar, eu não tinha família para me ajudar. Então, eu tinha que trabalhar para ter dinheiro. E se eu ficasse desempregada, eu não ia ter dinheiro. Então, por necessidade, eu aprendi a guardar dinheiro, porque se eu ficasse desempregado, eu ia ter dinheiro. Eu falei assim, olha só que interessante ponto de vista. Nós, brasileiros, já sabem. Fiquei desempregado, eu vou ter seguro-desemprego. Eu tenho assistência social que pode me dar uma cesta básica, pode pagar minha conta de água e de luz. Então, eu tenho como contar com o governo. E isso faz com que algumas pessoas, na hora que estão ganhando salário, não se programem igual você fez, né? Então, até que ponto você contar com o governo está sendo importante? Aí ele falou assim, então, mas a minha mãe me ensinou que eu não posso contar com o ovo da galinha. Contar com o governo é contar com o ovo da galinha. Porque e se o governo não quiser me ajudar? Porque tem um monte de pessoa precisando de ajuda. Então, eu tenho que contar com o meu. E por isso, eu nunca quis contar com o governo. Eu sempre contei com o meu e sempre juntei dinheiro. Eu falei, nossa, quanta consciência, né? Porque assim, a pessoa vem de outro país. E aí ela sabe que ela não pode contar com ninguém. E nem com o governo, mesmo que ela precise. Então, que ela precisa fazer o pé de meia dela. Porque se algo der errado, ela tem o pé de meia dela. E como seria se todo mundo tivesse essa consciência? Contar com o governo é contar com o ovo da galinha. Contar com o seguro-desemprego é contar com o ovo da galinha. Contar com a assistência social, que a igreja vai me dar uma cesta básica, é contar com o ovo da galinha. Eu preciso dar conta das minhas coisas. Então, o que eu posso fazer para prevenir eu não passar necessidade no futuro se eu ficar desempregado? Quanto que eu tenho que reservar para o mês, lá na minha reserva de emergência, para que se algo ter errado, eu tenho a reserva de emergência. Gente, eu achei sensacional essa consciência desse rapaz e que todos os brasileiros tenham essa consciência. Pare de contar com o ovo da galinha e comece a contar com as ferramentas que tem nas suas mãos. E bora pro capítulo 8. Se eu tivesse tido oportunidade. Durante um seminário para docentes universitários, uma professora de educação física, visivelmente triste e desesperançosa, contestou o conceito de autorresponsabilidade e afirmou que seus fracassos e insucessos só ocorreram pela falta de oportunidades. Infelizmente, a sorte não me sorriu, disse toda cheia de pena de si. E o pior nisso tudo é que não era apenas uma justificativa pelos insucessos. Ela, de fato, acreditava que oportunidade acontece ao acaso. Uns têm e outros não. No caso dela, porém, as oportunidades aparecem apenas para os outros. O que ela nunca se perguntou foi por que oportunidades surgem para os outros e não para ela. Ela nunca se deu conta de que os outros faziam diferente dela para terem oportunidades.
Foi incapaz de perceber que os outros que tinham oportunidades agiam, pensavam e sentiam diferente dela. E que era justamente essa combinação de pensamentos, sentimentos e atitudes que geravam tais oportunidades. Pessoas de sucesso não esperam as oportunidades aparecerem. Muito menos reclamam quando não aparecem. Pois sabem que estão no comando do barco de suas vidas. Sabem que as coisas não acontecem simplesmente, mas são criadas consciente ou inconsciente. Sabem que nada acontece por acaso, que a nossa atitude diante da vida trará resultados e que tudo, absolutamente tudo, é resultado dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. O que estamos colhendo hoje é o resultado do que plantamos no passado. E acredite, estamos plantando a todo instante. Se estou ereto e alegre, certamente estou plantando tais sementes. E com pensamentos, sentimentos e palavras positivas, colherei alegrias e conquistas. Porém, se estou carrancudo e triste, com pensamentos e atitudes de desesperança, provavelmente colherei resultados pertinentes ao meu estado atual. E Paulo Vieira aqui ele está dando uma dica para vocês do que a PNL fala sobre posição corporal. É muito além do que o corpo explica. Posição corporal joga os seus ombros para baixo, sua cabeça para baixo e tenta falar: ai, que dia maravilhoso. Não sai. Agora faz poses de vitória e fala assim: ai, que dia péssimo. Entende? Então, muitas vezes a gente já tá num processo de tristeza, num processo de ansiedade, num processo de depressão. E sem perceber, a gente vai colocando posturas corporais que vão nos auxiliando nisso. Quando você muda a sua postura corporal, isso ativa no seu subconsciente que você está em outro momento. E mesmo que no início pareça ser mentira, uma hora o seu cérebro vai entender como verdade. Lá na Centioneie, eu aprendi uma coisa chamada hora da risada. Então ele falava pra gente ir no espelho. Primeira coisa que eles ensinavam lá na Centioneie: você no espelho dá bom dia pra você mesmo. Em Access eles também fazem isso, né? Dá bom dia pro corpinho. E aí você fala assim: bom dia, Aline! Como que você está linda? Como você está maravilhosa, Aline! Você sabia que hoje você vai ter um dia maravilhoso, um dia muito, 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 muito bom, Aline. Aquilo ali que você está desejando, você vai realizar hoje. E aí você começa a rir. Entendeu? Por quê? Você fazer esse exercício de dar bom dia para você e se proferir palavras positivas vai ajudar a ativar no seu corpo essa energia, essa postura. O sorriso, o vai ativar o rosto para cima, nessa felicidade, nessa alegria. Porque a gente acorda muitas vezes pensando já em tudo que tem que fazer. E aí fica com essa cara aqui, ó, desformada, enrugada. Porque já pensa num monte de tarefa. E aí vai caindo a postura. E você perde a energia muito rápido e não dá conta de fazer as coisas. Então, nos próximos dias, tá? Nos próximos 7 dias, faz esse exercício. Vai dar bom dia pra você na frente do espelho. A gente tem um hábito de se criticar demais, né? De se julgar demais. E aí, quando você pega o hábito de se elogiar, se olhando, reconhecendo quem você é de fato, você vai eliminando esse auto-julgamento de você e vai se abrindo para as possibilidades com mais facilidade. Então, bora lá, gente. Mudar a postura aí, primeiro com você mesmo, né? E depois com o mundo, para conquistar. Porque o seu cliente, ele percebe no tom de voz se você acredita ou não no seu produto. Se você acredita ou não no seu trabalho. Qual é o tom de voz que você está colocando nisso? É o tom de voz da leveza, da alegria, da criatividade? Ou não? Você fala
colherei algo. Se me calo, também colherei. Se me faço presente, terei resultados. E se me ausento, também. Esse livro lhe permitirá gerenciar de forma consciente todos os seus pensamentos, sentimentos e atitudes. E dessa maneira, os resultados positivos irão simplesmente acontecer. As oportunidades aparecerão. Quando gerenciamos nosso estado presente, pensamentos, palavras, sentimentos e comportamentos, nos tornamos capazes de direcionar com grande margem de acerto nossa vida na direção desejada. Tenho visto que a maioria das pessoas que se julgam desafortunadas e sem oportunidades está, na verdade, cega por suas crenças limitantes. Não percebem toda uma infinidade de possibilidades que esbarram nelas, muitas vezes de forma escancarada. Pessoas que esperam pelas oportunidades não sabem absolutamente nada sobre dirigir ou conduzir suas vidas, e muito menos sobre autorresponsabilidade. Para elas, viver é, na verdade, sobreviver. Leva a vida como dá, como Deus quer, sempre culpando ou esperando que os outros os ajudem ou, no mínimo, não as atrapalhem. Como é frustrante a vida das pessoas que não são capazes de construir suas oportunidades, como são frágeis profissionalmente, aqueles que se colocam à mercê do mundo, na vida de espera de uma oportunidade. Paulo Vieira. E é a pessoa que deixa a vida me levar. A pessoa fala assim, é que Deus não tá dando certo, é porque Deus ainda não quer. Né? Tá na hora da gente se libertar disso. Essas pessoas mal sabem ou preferem não saber que tais oportunidades se manifestam constante e sistemicamente. Porém, pessoas com as atitudes certas não apenas as percebem e as criam, como também as aproveitam. Com certeza, sempre falo automaticamente, segurança em seu eu e sermos atenciosos conosco mesmo e com o cliente. É o segredo do negócio, é isso mesmo, Alessandra. Esse é o segredo. Atenção consigo e com seu cliente. Estudos cada vez mais frequentes atestam que, quanto mais a pessoa se sente responsável pela vida que tem levado, mais realizada e plena ela é. Traga a autorresponsabilidade, não apenas como uma filosofia, mas como uma crença forte e arraigada em sua mente. Quando sou tentado a criticar, mordo a língua. Quando sou levado a elogiar, grito do alto dos telhados. Og Madino. Para sentir e refletir. Esse para sentir e refletir, a gente vai ler... Tem só um minutinho? Vamos acabar o capítulo 8? Bora lá. Possuis os recursos financeiros coerentes com tuas atitudes, nem mais nem menos, mas o justo para tuas lutas internas. Teu ambiente de trabalho é aquele que elegestes espontaneamente para tua realização. Teus colegas e amigos são almas que atraístes com tua própria afinidade, habilidades e debilidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu comando. Deus te deu livre-arbítrio e tu escolhestes. Recolhes, eleges, atraias, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Cuida das palavras que saem da tua boca. Elas têm poder de vida e morte. Elas têm poder de bênção e maldição. Teu corpo clama, teus ombros pedem, tua coluna ereta ou não é eloquente. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada e vivência. Não clames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, reprograma tua mente. Busca o bem e viverás melhor. Busca Deus e te conhecerás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Autor desconhecido e adaptação do Paulo Vieira.
Não permita que o que você não pode fazer interfira no que você pode fazer. John Uomo. E acabamos o capítulo 8. Amanhã vamos para o capítulo 9 do nosso Clube do Livro. Eu vejo vocês amanhã. Um beijão.